E aí, pessoal, o que é que vocês têm a me dizer sobre justiça, né? Nesse iniciozinho dessa obra-prima do cinema ocidental, que é O Poderoso Chefão, a parte 1. Ele se referiu à justiça, né? Don Corleone, o mafioso Don Corleone, ele se referiu à justiça por diversas vezes. Bonacera, né? Aquele amigo que foi procurá-lo, ele pedia por justiça. O que é que vocês acham de interessante nessa cena? Professor? Que ele procurou, de certa forma, foi mal, Jefferson, pode falar, perdão. Não, pode falar, cara. Que o personagem lá, que eu não lembro o nome agora, você acabou de falar, ele procurou por uma justiça paralela, no caso, né? Que é a justiça do padrinho da filha dele. Perfeito. Exatamente, Carol. Diga aí, Jefferson. Que a justiça do Corleone, ela nada tem a ver com a justiça como a gente idealiza, né? Primeiro, vamos falar da razoabilidade da pena, né? Que ele até questionou, porque ele não foi, que ela foi desfigurada, mas não foi morta, por isso não caberia também a morte, vamos dizer assim, no julgamento dele. E aí, assim, talvez você disse que não tem nada a ver, mas será que não? Porque, olha, eu achei interessante que o que é que Bonacera queria para os agressores da sua filha? A morte. E Dom Corleone disse, não, isso não. Porque sua filha está viva. Então, assim, não é justo, né? Não é proporcional. Eu posso dar uma pisa grande neles, mas matá-los, não. Então, é um atributo que geralmente a gente associa ao justo, né, ao justo institucional, vamos dizer assim, a gente vai encontrar nessa justiça paralela, como o Carol falou, na justiça do mafioso, né? Porque é como se houvesse uma preocupação na legitimidade dessa aplicação de uma sanção. Porque essa legitimidade é que dá fortaleza a essa aplicação, né? E ele acaba dizendo, ao contrário do que ele disse, nós não somos assassinos, né? Obviamente, quem viu a história, eles vão matar dezenas, centenas de pessoas, né? Newton tinha levantado a mão, Jefferson... Vou falar rapidamente. Eu achei, só nessa cena, né, para mim, Corleone foi muito justo, exato, né? E o que é interessante assim, ele pode ter praticado um ato de justiça, mas se eu entender que justiça é só aquela aplicada pelo Estado, legitimada pelo Estado, aí não, realmente é a paralela, como vocês falaram. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, no final ele fala, olha, em algum momento eu posso precisar de um favor seu. Ele pediu algo em troca, ele deixou subentendido. A justiça estatal, ela pede esse favor? Se pede, ela é legítima? Perfeito, Newton. Quem assistiu ao filme deve se lembrar qual foi o favor depois cobrado, né? É uma das cenas mais icônicas dessa trilogia. Obviamente, Bonacera teve que pagar o seu preço, né, por esse favor. E assim funcionava a máfia. E assim funcionam, inclusive, as facções, as milícias. Você, de alguma forma, ganha uma proteção, né, mas tem um preço a pagar. Esse preço muitas vezes não está muito bem delineado, mas quem lidera aquela organização criminosa define o preço, né? Jefferson, pois não? Há pouco a gente estava falando da imparcialidade que a justiça deveria ter, e ele não foi nem um pouco imparcial, pelo contrário, ele foi muito parcial, porque quando o pai da moça procurou a ajuda dele, ele justamente questionou que eles não eram amigos.
Aí isso fica subentendido que se ele fosse amigo, ele faria o que o cara estava pedindo, entendeu? Exatamente. E eu achei interessante também, vocês devem ter percebido, a gente observando assim, ele recorreu às instituições americanas, ele procurou a justiça americana para prestar queixa, ele confiou na decisão que o juiz deu, mas aquela decisão não correspondeu à expectativa que ele tinha. Ele viu os dois agressores de sua filha saírem no momento do julgamento, logo após o julgamento, saírem pelas portas da frente do tribunal, né? Não foram presos. E a intenção ou a vontade deles é que eles morressem, né? E eles saíram pela própria porta da frente. Pois não, Ariane? Bom, uma coisa que eu prestei atenção, né, que cada um tinha uma percepção do que seria a justiça, né? Para o pai seria a morte deles, dos meninos, e para executar o serviço seria dar o mesmo que foi feito, ser feito a ele, como na lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Exatamente. Mas, de todo modo, o Don Corleone ainda respeitou a proporcionalidade, né? A ele caberia a definição de assegurar o devido de cada um. Qual é o problema do Estado paralelo, ou do poder paralelo, ou da justiça paralela? É que a definição do devido, ela é menos controlável, não é verdade? Eu peguei um caso aqui, recentemente, a mulher foi jurada por uma facção criminosa, por uma organização criminosa. Então, eles decretaram a morte dela. A morte não é uma pena acolhida no nosso ordenamento jurídico. E tem uma razão de ser, apenas excepcionalmente. E tem uma razão de ser. E tem uma razão de ser o fato de a pena capital ser minoritária em todo o mundo, né? É porque o erro judiciário, nesse caso, ele tem consequências funestas. Mas você está se fiando só no erro judiciário? Não apenas isso. A gente observa também que a própria pena capital desnatura uma das, teoricamente, apontadas funções da pena, que é a da ressocialização. A pena capital tira do apenado qualquer perspectiva de vida, né? Então, assim, para ele, a vida já acaba no momento em que você recebe a pena capital, a pena de morte, como o diagnóstico de uma doença incurável, né? Doença terrível. Então, existe essa questão também. Algo mais sobre essa cena, pessoal, que vocês queriam discutir? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se vocês perceberam, eu coloquei hoje à tarde no Cigarra o roteiro da atividade de grupos que vai servir como nota da segunda unidade. Vocês já observaram, já fizeram a divisão dos grupos? O interessante é que a gente saísse da aula de hoje com essa definição. A gente estava fazendo a divisão do grupo. No grupo da sala, no caso, né? No WhatsApp. Beleza. Pronto. Estão sendo divididos, né? Vocês querem quantos minutos para a gente concluir para concluir a divisão e já definir as datas e os temas de cada um? E aí eu vou explicar como é que vai se dar essa dinâmica. A gente dividiu por tema já, professor. Já foi por tema? Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar a vocês o grupo, como é que vai ser a atividade, certo? E aí, depois, a gente vê a questão da divisão, certo? Enquanto isso, eu vou apresentando e vocês, quem está sem grupo, né, já vai cuidando para se integrar a algum grupo. Vou apresentar aqui para vocês. Bom, tá pequeno, tá bom? O que vocês acham aí?
Vocês conseguem ver? Quais são os objetivos dessa atividade, pessoal? Discutir as correntes epistemológicas do direito sob diferentes perspectivas. Então, a gente vai tratar basicamente de correntes de pensamento da ciência do direito. Então, como é que o direito é visto por essas correntes tão diversas, né? Justnaturalismo, justpositivismo, realismo jurídico e outras tantas, para que a gente possa vislumbrar as características de cada uma dessas correntes e a sua repercussão na compreensão do direito de hoje, né? Outro objetivo é fazer com que vocês estudem de forma cooperativa, né, um trabalho em grupo, e, principalmente, instaurar um diálogo crítico sobre esse tema, tentando desvendar, vendo as razões de sua constituição, a conjuntura histórica e política em que cada uma dessas correntes foi formada e foi desenvolvida, e assim por diante. Como é que vai ser a metodologia, pessoal? A turma vai ser dividida em 6 grupos, certo? Cada um grupo só pode ter até 9 pessoas. Não pode ter 10, certo? Ah, professor, porque é o nosso grupo, que a gente estuda junto faz 12 anos, não tem como manter 10, certo? Um vai se desgarrar e vai procurar um outro grupo, formar novas amizades, tá certo? Se houver excesso ou falta, aí a gente vai fazer a dissociação ou a fusão dos grupos. Hoje, a gente vai escolher os temas, certo? Aliás, os grupos correspondentes a cada um. E aí a gente já definiu aqui as datas de cada grupo na apresentação. Por exemplo, no dia 5 de agosto se apresentam os grupos de justnaturalismo e justpositivismo. No dia 10 de agosto, realismo jurídico. No dia 12, normativismo de Kelsen em teorias marxistas do direito. E no dia 17, o direito alternativo, certo? E como é que vai ser a avaliação? Cada integrante do grupo vai receber nota de 0 a 10, sendo que vai ter uma nota para o grupo valendo 3 e uma nota para o desempenho individual valendo 7. O que é que eu vou considerar, pessoal, na atribuição dessas notas? A profundidade da pesquisa do grupo, empreendida pelo grupo, a clareza e a coerência da exposição, a pertinência e a consistência dos argumentos, a organização interna do grupo, a dinâmica escolhida e a criatividade, né? E a eficiência na utilização dos recursos didáticos disponíveis por meio remoto. Então, existem realmente, de agosto do ano passado para cá, né, há um ano, que é quando a gente começou esse trabalho remoto, a gente vê, assim, os alunos foram muito criativos para, até mais do que o professor, para utilizar essa nossa forma de comunicação de maneira a fazer com que todos se sintam no interior, né, inseridos naquele debate, naquela discussão em torno daquele tema, certo? Então, por exemplo, você já teve podcast, já teve vídeo para disponibilizar no YouTube, já houve simulação, enfim, houve muitas. Vocês podem até ver lá no meu canal várias. Claro que vocês não vão copiar, né, pessoal, e assim integralmente, mas vocês podem ver apenas para terem noção de como é que vocês poderiam aprimorar, inclusive, a forma de exposição, certo? No dia da apresentação, vocês devem enviar para o meu e-mail institucional que eu coloquei aí, com antecedência de 2 horas da aula, o roteiro dessa apresentação. Não é um trabalho escrito, é só um roteiro. E vocês, nesse roteiro, vocês vão trazer o esqueleto da apresentação. E é importante, preste atenção no que é que eu preciso ter nesse roteiro. O assunto do seminário, certo? A denominação do grupo e os nomes completos dos seus integrantes. Então, a gente vê aqui que tem um bocado de Ana, né? Então, vocês não vão botar só Ana. Tem que ter o nome completo dos integrantes, certo? O assunto do seminário, a denominação do grupo. Então, cada grupo vai ter uma denominação. Vocês podem ter, assim, não estou muito com saco, vai ser grupo 1. Pronto, beleza, vai ser o grupo 1, não tem problema. Mas a gente já teve vários nomes interessantes, né? Por exemplo, no semestre anterior, eu me lembro assim, já teve. Antigamente eu usava também o empirismo exegético, aí tinha lá
tinha um grupo só de mulheres, eram as concubinas de Napoleão. Aí já teve Hels Kelsen, né? Eu acho que tinha outras nomenclaturas mais sutis. Em um momento a gente também falava sobre o historicismo jurídico, e um dos integrantes, um dos representantes do historicismo jurídico é Pusta. E aí o grupo se chamou Filhos de Pusta, né? Então, assim, vocês podem criar da maneira como vocês acharem mais conveniente, certo? Além disso, além do assunto, denominação do grupo, nome completo do integrante, é importante que se diga. Vocês vão colocar os tópicos da exposição de modo unificado, ou seja, vai ser só um arquivo que vocês vão me mandar, certo? Indicando a parte da exposição que cabe a cada componente do grupo. Por exemplo, Morton ficou com a introdução. Eu vou botar introdução, Morton. Né? Newton, antecedentes históricos, aí bota lá ao lado, Newton. Para que eu possa, para facilitar a minha vida no momento de atribuir a nota de vocês. Tá certo? E se vocês não tiverem não trouxerem esses requisitos, aí vão perdendo esses décimos até meio ponto na nota do grupo. E, por fim, uma pergunta relacionada ao tema de exposição, né, para ser a atividade daquele dia. Tá certo? Então, eu não coloco as perguntas das atividades lá no fórum do Cigar, não, lá, aliás, na barra de tarefas. Então, a pergunta que toda a turma vai responder é justamente a que o grupo propuser. Certo? Cada apresentação terá duração de 50 minutos, e não passem disso, pessoal, porque tão importante quanto a apresentação é a discussão em torno dela, tá certo? E vocês podem dividir da maneira que quiser. Eu vou falar só 2 minutos, outro vai falar 10, não tem problema. O que eu quero é que no final a apresentação conjunta não suplante os 50 minutos. Todos têm que falar e cada apresentação deverá abordar pelo menos como as correntes de pensamento estudadas tratam das questões epistemológicas fundamentais. Objeto e método da ciência do direito. Como o justnaturalismo viu objeto e método da ciência do direito. Como o realismo jurídico viu objeto e método da ciência do direito. E assim por diante. Os casos especiais devem ser levados ao meu conhecimento. Quem não se integrar a nenhum grupo até a data da apresentação receberá nota 0 na segunda unidade, mas pode ser submetido, se preencher os requisitos, à avaliação substitutiva, que vai ser oral ou escrita, certo? Se alguém do grupo faltar no dia da apresentação, adoeceu, teve outro contratempo, né, não deu certo, a internet caiu, o grupo não vai sofrer penalidade, desde que o grupo supra essa ausência. Por exemplo, eu faltei, a minha parte era a introdução. Alguém vai ter que falar sobre a introdução, mas olha, essa parte aqui é a introdução, mas Morton faltou, então a gente vai pular. Não. Aí o grupo também perde ponto, certo? Vocês vão ter que suprir. Então, o faltoso ou a faltosa vai receber a nota do grupo, afinal de contas, ele ou ela contribuíram para o resultado final, né, da apresentação, mas a parte individual dos 7 pontos a gente vai fazer na prova substitutiva, certo? Cada tema está vinculado a um dia. O professor estará à disposição dos grupos para orientação pelo e-mail e pelo fórum do Cigar. A frequência nos seminários é obrigatória para todos, certo? E vai ser aferida a partir da resposta à pergunta, né? A escolha dos temas vai ser facultada a cada grupo. A gente vai falar sobre a escolha já já. E os integrantes do grupo que efetivamente apresentarem estarão dispensados da realização da atividade de sua apresentação. Então, por exemplo, eu sou do grupo 1. Eu apresentei no dia 5 de agosto. Na atividade do grupo, atividade 1, do dia 5 de agosto, eu não preciso responder. O que é que eu vou botar lá no Cigar, na tarefa? Grupo de apresentação, certo? Então, eu vou saber que você não está respondendo a tarefa justamente porque você apresentou o grupo. Então, não precisa fazer essa atividade de forma repetida. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal?
Bom, já que você não tem dúvida, Professor, vamos lá. Pois não, Professor, tinha mandado, o Gabriel mandou no chat se pode gravar ou se vai ser deixa ao eu ver vivo. aqui. Já estão com os grupos aqui prontos, perfeito. Pode gravar, não precisa ser ao vivo. Aí, no dia da apresentação, a gente tem dois caminhos. Ou vocês ficam assistindo, ou é tido como uma atividade assíncrona, certo? Mas, de todo modo, vocês vão ter que assistir a atividade. Quem optar por gravar, por exemplo, apenas apresentar, por exemplo, vamos lá, o grupo 2, ele fez a atividade, fez uma apresentação. Obviamente, a gente não vai ficar aqui, né, online, assistindo necessariamente. O que é que a gente vai fazer? Eu verificando que vocês optaram por fazer uma atividade já gravada, a gente vai ter um momento apenas de debate, certo? Então, tem um primeiro momento que é a apresentação, aí a gente não precisa fazer, e tem um momento seguinte que é o debate, que aí vai ter que ser sincronamente, certo? Vamos lá, vamos ver aqui os grupos. Deixa eu ver aqui. Apresentação dos grupos. Vamos ver se eu já vou colar aqui os grupos. Já estão definidos. Aqui, grupo 1, Ju Naturalismo, já tem 9. Já está definido. Certo? Alice, Gislane, Laura, Valesca, Gabriel, Luiz, Milena, Ítalo e Nicolas. Ok? Grupo 1, ok. Vamos lá. Grupo 2, Positivismo Jurídico. Já temos 9 também. Então, já temos aqui Ana Cecília, Wenderson, Ana Clara, Gabriel, Theo, Laura, Ana Carolina, Beatriz e César. Fechou também o grupo 2. Deixa eu ver o próximo. Grupo 4, nós temos também 9 integrantes, grupo completo. Milton, Yasmin, Robson, Karen, Matheus, Jefferson, Maria Clara, Ariane e Débora. Vamos agora ao grupo 5. 9 grupos, 9 integrantes também já está completo. Vocês são rápidos, hein? Parabéns. Isso dava um moído tão grande quando era sala de aula. Mas eu tenho saudade desse momento. Vai passar, um dia a gente vai desfrutar disso também, certo? Grupo 5, ok, já está completo. E aí, grupo 6, faltam agora as definições do grupo 3 e do grupo... Deixa eu ver se é isso mesmo. Do grupo 3 e do grupo 6. Vamos ver como é que vocês estão aqui. Grupo 3, Enzo, Matheus, Nelson, Augusto, Davi e André. Mais alguém do grupo 3? Vou copiar aqui como sendo um provisório, certo? Vocês podem implementar depois. Grupo 3, esse daí. E o grupo 6, deixa eu ver aqui. Grupo 6 só tem 7 até agora, né? Professor, no WhatsApp, Élica colocou o nome dela no grupo 6. Só que só são 2 pessoas. Eu não sei se é mais interessante a gente ir para o grupo 3, nesse caso. Não, mas aí a gente tem que ter um grupo 6. Por enquanto vão ser vocês mesmos. Assim, e tem alguma pessoa que possa faltar, então essas pessoas vão ficar ou no grupo 3 ou no grupo 6. Certo? Deixa eu pegar aqui o grupo 6. Deixa eu copiar aqui o grupo 6. Por enquanto, Sérgio,
E quem mais, Sérgio, que você falou? Qual era a outra pessoa? Érica? Sérgio? É Élica mesmo, professor. Élica, professor. Élica? É, Élica. Certo, pronto. Então, Sérgio e Érica. Mais alguém do grupo 6 ou do grupo 3? Então, vamos ver aqui algumas perguntas sobre dúvidas. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver. O desempenho. Nem todos funcionam. Microfone profissional. Tem polêmica da data. Sentir justificado. Peraí. André está sem grupo, mas acho que já resolveu, né? Já dividiu. Já, professor, entrei no de realismo. Pronto, perfeito. André. Deixa eu ver o que tem de dúvida aqui. A gente vai poder gravar o seminário? Pode, como eu falei, Gabriel, pode gravar e aí a gente só tem um debate no dia, né? Que mais? Essas instruções vão ficar no Cigar para consultar depois? Sim, Matheus. O roteiro já está lá e isso eu estou gravando justamente para vocês depois tirarem dúvidas, né? Sobre o que a gente já debateu. Deixa eu ver. A Andressa colocou assim, roteiro, a parte escrita, um assunto, por exemplo, naturaliza exatamente. Aí você pode botar, vocês arranjam da maneira como vocês quiserem, né? Não precisa também, assim, colocar 1.0, assunto. Não, você bota assim, naturalismo, grupo da pesada, sei lá, né? Grupo da pesada foi horrível, né? Foi tipo denunciando minha idade. Os integrantes, fulano, beltrano, ciclano, etc. Os tópicos, a introdução, morto, exatamente. E a pergunta no final, certo? Ana Clara, cada grupo tem uma data para apresentar. Exato, Ana Clara, já está lá no roteiro, bem direitinho. Ariane, na verdade, são 51 matriculados, salvo engano. Então, CV9 54, por isso que a gente disse até 9, mas alguns grupos vão ter menos pessoas mesmo. Isso, Magnus, cringe total. Aliás, depois que a gente se assumiu cringe, né, até a própria palavra cringe perde o sentido. Então, a geração de vocês vai ter que inventar outra palavra para não ficar, eu ia dizer demodê, mas demodê é pior ainda, né? Assim, estou realmente no fundo do poço da minha velhice aqui, demonstrando os anos que já se passaram, né? Professor, com licença. Oi, Andressa. O Sérgio colocou no chat aí, perguntando se o senhor ia fazer alguma indicação de livro, né, de bibliografia. Perfeito, Andressa. Sérgio, na verdade, vocês vão ter total liberdade para tratar dos textos que quiserem, né? Vocês podem utilizar trechos pequenos de filmes, de músicas, de livros, né? E essas indicações vocês vão buscar a partir do que vocês conseguirem acesso. Não vou aqui bitolar vocês, limitar nessa pesquisa, não. Certo? Tenham total liberdade. Então, a minha cidade fez a divulgação da nova faixa etária da vacina, os outros tomar vacina não é cringe. É interessante, né? Exatamente. Tá chegando minha faixa etária, já eu me vacino. Brincadeira. Já tomei vacina, graças a Deus. O que mais? Alguma outra dúvida? Nesse caso, pessoal, eu vou encerrar aqui. Não, só a primeira dose, a segunda dose em setembro, se Deus quiser. Eu vou encerrar aqui a gravação, certo?
E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail para o e-mail institucional, certo? Ou vocês podem até consultar os outros vídeos, dar uma olhadinha nos outros vídeos para ver, para ter uma ideia, né, de como até evitar alguns equívocos e aprimorar algumas apresentações. Só não vão copiar totalmente, porque aí eu vou perceber, né, pessoal? E aí quero lembrar vocês que na próxima aula a gente tem 2 textos, né, que a gente já tinha disponibilizado na semana passada, para discussão na próxima aula, na quinta-feira, tá certo? E aí também o vídeo de Michael Sandel que eu queria que vocês assistissem para que a gente possa debater, certo? Alguma outra dúvida? Então, vou me despedindo de você. Pois não? Lá no SIGA aparece algumas atividades marcada com verde, né? Que foi visualizada, etc. Mas tem algumas outras que não estavam marcadas como se tivesse sido corrigida. Não sei se o senhor chegou a ver todas. Eu mandei Vou um e-mail. verificar. Eu mandei um e-mail para o senhor com a foto. Mas aí, Olha, deixa eu fazer até assim, uma confissão de dívida com vocês. Eu não respondi a qualquer e-mail de qualquer atividade e tal, porque eu estou na minha semana final, antes da mudança porque eu estava em reforma, e assim, estou nos dias finais de aluguel do apartamento para voltar para minha casa. Olha, o final de obra é uma coisa angustiante. Então, eu vou, até segunda-feira, se Deus quiser, me mudar, e aí a próxima semana eu vou cobrir esse passivo, certo? Mas eu prometo que eu vou responder todos os questionamentos e rever bem direitinho todas essas atividades que vocês fizeram, certo? Alguma outra dúvida? Bom, pessoal, então, boa noite.